Olá! Hoje vamos ver a Lei Orgânica de Lajes em áudio. Resolva muitas questões e seja aprovado. Na descrição do vídeo você pode solicitar um caderno de questões preparado especialmente para o concurso de Lajes. Aproveita e inscreva-se em meu canal. Vamos lá! Artigo 97. O prefeito perderá o mandato, por extinção, cassação ou condenação por crime de responsabilidade, na forma e condições estabelecidas em lei federal. Parágrafo único. A extinção do mandato, que independerá de deliberação da Câmara Municipal, tornar-se-á efetiva, com sua declaração pelo presidente, registrando-se em ata. Artigo 98. A suspensão do mandato do prefeito poderá ocorrer por ordem judicial e de conformidade com a legislação federal, e ainda quando ocorrer intervenção no município. Seção IV. Da substituição. Artigo 99. Substituirá o prefeito, no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-prefeito. Artigo 100. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou na vacância dos respectivos cargos, assumirá o presidente da Câmara Municipal. Artigo 101. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á eleição, 90 dias depois de aberta a última vaga. Primeiro ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos de mandato, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara Municipal, entre seus pares, 30 dias depois da última vaga, por voto secreto e maioria absoluta. Segundo, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. Artigo 102. O prefeito poderá licenciar-se. E quando a serviço ou em missão de representação do município, devendo enviar à Câmara relatório circunstanciado dos resultados de sua viagem. E quando impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença devidamente comprovada, e para gozo de férias, em período continuado não superior a 30 dias por ano. E em face de licença, gestação, paternidade ou adoção. Redação acrescida à Emenda à Lei Orgânica nº 58/2022 avos. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o prefeito licenciado terá direito ao subsídio mensal, NR. Artigo 103. O substituto, quando no exercício do cargo de prefeito, perceberá o subsídio a este atribuído, NR. Seção V. Do vice-prefeito. Artigo 104. O vice-prefeito, eleito, simultaneamente, com o prefeito, sujeito às mesmas condições de elegibilidade, exerce o mandato, como expectante de direito e ouvidor municipal, NR. Primeiro prestará compromisso, juntamente, com o prefeito e com ele tomará posse. Segundo, substituirá o prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no caso de vaga. Terceiro, a substituição far-se-á mediante termo lavrado em livro próprio, assinado no gabinete do prefeito, dando-se imediata ciência à Câmara Municipal. Quarto, a reassunção do cargo de prefeito independe de qualquer formalidade. Artigo 105. Quanto à incompatibilidade, o vice-prefeito. E quando no exercício do cargo de prefeito, submete-se às mesmas incompatibilidades, na forma e condições estabelecidas. E fora do exercício do cargo de prefeito, salvo a hipótese do parágrafo único deste artigo, sujeita-se às incompatibilidades estabelecidas no artigo 86 menos as previstas nos itens I e VI. Parágrafo único. Independentemente do disposto neste artigo, ao vice-prefeito, além da substituição, serão deferidos outros encargos, como seguem: a. Manter e dirigir o seu gabinete, aplicando as respectivas dotações orçamentárias. B. Desempenhar, a convite do prefeito, missões especiais, protocolares ou administrativas. C. Revogado. Artigo 106. Prestado o compromisso, o vice-prefeito fará jus ao subsídio fixado pela Câmara, o qual poderá ser percebido, cumulativamente, com o vencimento do cargo que porventura ocupar na administração municipal, NR. Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, a remuneração cumulativa referida neste artigo poderá ser superior à remuneração do prefeito. Artigo 107. O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o prefeito, salvo para não incidir em inelegibilidade, sob pena de extinção do respectivo mandato. Seção V. Dos auxiliares diretos do prefeito. Artigo 108. São auxiliares diretos do prefeito. E os secretários municipais. E os presidentes de órgão da administração pública indireta. Parágrafo único. Os cargos são de livre nomeação e demissão do prefeito. Artigo 109. A lei municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades. Artigo 110. São condições essenciais para a investidura no cargo de secretário ou presidente, e ser brasileiro. E estar no exercício dos direitos políticos. E ser maior de 21 anos. Artigo 111. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários ou presidentes, e subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos. E expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos, e apresentar ao prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas secretarias ou órgãos. E comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocados pela mesma, para prestação de esclarecimentos oficiais. Parágrafo único. A infringência do inciso IV deste artigo, sem justificação, importa em crime de responsabilidade, nos termos da lei federal. Artigo 112. Os secretários ou presidentes são solidariamente responsáveis, com o prefeito, pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Seção VI. Do Conselho do Município. Artigo 113. O Conselho Popular Municipal é o órgão consultivo e indicativo de políticas públicas municipais e dele participa. E o prefeito, que o preside. E o vice-prefeito. E os ex-prefeitos. E o presidente da Câmara. Os líderes de bancadas de partidos políticos, com representatividade na Câmara Municipal. 2 representantes eleitos pelas associações de moradores do município. 2 representantes eleitos entre as entidades de classes patronais. 2 representantes eleitos entre as entidades de classes de trabalhadores. Artigo 114. Compete ao Conselho Popular Municipal pronunciar-se sobre questões de relevante interesse para o município. Artigo 115. O Conselho Municipal Popular reunir-se bimestralmente e, extraordinariamente, quando convocado pelo prefeito ou por 1/3 de seus membros. Parágrafo único. 0. O prefeito poderá convocar secretário municipal para participar da reunião do Conselho. Capítulo 3. Dos atos municipais. Seção I. Da publicidade dos atos municipais. Artigo 116. A publicação das leis e dos demais atos municipais far-se-á em órgão oficial, ou em órgão de imprensa local ou regional, como também poderá ser feita por afixação em local próprio e de acesso público na sede da Prefeitura ou da Câmara, ou, ainda, em meio eletrônico digital de acesso público, NR. Primeiro, a escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos far-se-á através de licitação, em que se levarão em conta, não só as condições de preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição. Segundo, nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.
Terceiro, a publicação de atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida. Quarto, a publicação far-se-á, preferencialmente, em órgão de imprensa local. Artigo 117. O prefeito fará publicar e diariamente, por edital, o movimento de caixa do dia anterior, e mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa. E mensalmente, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos. E anualmente, até 31 de março, pelo órgão oficial do Estado, as contas de administração, constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais, em forma sintética. Seção I. Dos livros. Artigo 118. O município manterá os livros que forem necessários ao registro de suas atividades e de seus serviços. Primeiro, os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim. Segundo, os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema, convenientemente, autenticados. Seção I. Dos atos administrativos. Artigo 119. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos, com obediência às seguintes normas. E decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos: a. Regulamentação de lei. B. Instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei. C. Abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários. D. Regulamentação interna dos órgãos, que forem criados na administração municipal, e declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa. F. Aprovação de regulamento ou de regimento das entidades, que compõem a administração municipal. G. Permissão de uso dos bens municipais. H. Medidas executórias do plano diretor do município. I. Normas de efeitos externos, não privativos da lei. J. Fixação e alteração de preços. I. Portaria, nos seguintes casos. A. Provimento de vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais. B. Lotação e relotação, nos quadros de pessoal. C. Abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação das penalidades e demais atos individuais de efeitos internos. D. Outros casos determinados em lei ou decreto. I. Contrato, nos seguintes casos. A. Admissão de servidores, para serviços de caráter temporário, nos termos do artigo 19, VI, desta lei orgânica. B. Execução de obras e serviços municipais, nos termos da lei. Primeiro, os atos constantes dos itens I deste artigo poderão ser delegados. Segundo, os casos não previstos neste artigo, obedecerão à forma de atos, instruções ou avisos da autoridade responsável. Seção IV. Das proibições. Artigo 120. Revogado. Artigo 121. Uma pessoa jurídica, em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Seção V. Das informações, do direito de petição e das certidões. Artigo 122. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos municipais informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo é imprescindível à segurança da sociedade ou das instituições públicas. Parágrafo único. São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas. A. O direito de petição aos poderes públicos municipais, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. B. A obtenção de certidões referentes ao inciso anterior. Capítulo 4. Dos bens do município. Artigo 123. Constituem patrimônio do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam, os bens e de uso comum do povo, tais como as estradas municipais, as ruas e praças, e de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos aplicados ao serviço municipal, e dominiais, que constituem patrimônio do município, com o objetivo de direito pessoal ou de direito real. Artigo 124. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara, quanto àqueles utilizados em seus serviços. Artigo 125. A alienação de bens do município e de suas autarquias, subordinadas à existência de interesse público, devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. E quando imóveis, dependerá de autorização legislativa, avaliação prévia e concorrência, dispensada esta, nos seguintes casos. A. Dação em pagamento. B. Doação. C. Permuta. D. Investidura. E quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta, nos seguintes casos. A. Doação, permitida, exclusivamente, para fins de interesse social. B. Permuta. C. Venda de ações, que poderão ser negociadas na bolsa. D. Venda de títulos, na forma da legislação pertinente. Primeiro, a administração, preferentemente a venda ou doação de bens imóveis, concederá direito real de uso, mediante concorrência, só dispensada, quando o uso se destinar a concessionários de serviço público e a entidades assistenciais. Segundo, entende-se por investidura, para os fins desta lei, a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros, por preço nunca inferior à avaliação, de área remanescente ou resultante de obra pública diária, que se torne inaproveitável isoladamente. Artigo 126. Os bens imóveis necessários à realização de obras e serviços, de interesse do município, serão adquiridos por compra, permuta, doação ou desapropriação. Primeiro, a aquisição, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Segundo, sempre que o exigir o interesse social, a necessidade ou utilidade pública, o município poderá intervir na propriedade particular e promover a desapropriação na forma da legislação própria. Artigo 127. É proibida a doação, venda ou concessão de qualquer fração de parques, praças, jardins ou lugares públicos, exceto NR. Primeiro, área destinada a livre comércio junto à Praça Vidal Ramos, AC. Segundo, nas demais praças, pequenos espaços destinados à venda de jornais, livros e revistas, AC. Terceiro, a licença ou alvará para o exercício do comércio ambulante em logradouros públicos e vias públicas será regulamentado através do Código de Posturas do município, AC. Quarto, os espaços edificados junto ao calçadão da Praça João Costa. Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 49/2019 avos. Artigo 128. Os imóveis adquiridos para fins especiais de urbanização e estímulo à agricultura, à indústria ou ao turismo, serão alienados na forma que dispuser a lei específica, elaborada com as seguintes cautelas, e será abstrata e geral, de forma a aplicar-se a todos os casos semelhantes. E obedecerá ao princípio da isonomia. E estabelecerá os requisitos básicos para a concessão do benefício, de modo a poder ser aplicada no caso concreto, independentemente de nova autorização legislativa, resguardado o interesse público.
Artigo 129. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, e quando houver interesse público, devidamente justificado. Artigo 130. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com a identificação respectiva numerando-se os móveis segundo o estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da secretaria ou do órgão da administração indireta a que forem distribuídos. Artigo 131. O município poderá, com suas máquinas e equipamentos, executar serviços particulares, mediante remuneração, na forma que for disciplinada em lei. Capítulo 5. Das obras e serviços municipais. Artigo 132. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, no qual, obrigatoriamente, conste e a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum, e os pormenores para sua execução. E os recursos para o atendimento das respectivas despesas. E os prazos para o seu início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação. Primeiro, nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo casos de extrema urgência, será executada, sem prévio orçamento de seu custo. Segundo, as obras públicas poderão ser executadas pela Prefeitura, por suas autarquias e demais entidades da administração indireta, e, por terceiros, mediante licitação. Terceiro, a paralisação de qualquer obra deve ser devidamente justificada pelo Poder Executivo e necessitará de aprovação legislativa. Quarto, cabe ao Executivo, sob pena de responsabilidade, embargar, independentemente das demais combinações legais, qualquer obra pública ou particular, que esteja sendo construída sem o devido alvará de construção, ou em desacordo com ele, ou com a legislação municipal, devendo promover, imediatamente, embargo judicial, caso não seja respeitado. Quinto, a execução de obras municipais poderá ocorrer mediante plano comunitário, necessitando, no caso, de participação mínima de 80% dos interessados, que responderão pelos custos, nos termos de sua participação e conforme contrato assinado com a empresa executora, sendo que os não aderentes responderão nos termos da Lei de Contribuição de Melhoria. Artigo 133. A permissão de serviço público a título precário será outorgado por decreto do prefeito, após edital de chamamento de interessados, para a escolha do melhor pretendente, e a concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato, precedido de concorrência pública. Primeiro, serão nulas, de pleno direito, as permissões, as concessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo. Segundo, os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo aos que os executem, sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários. Terceiro, o município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, assim como aqueles que se revelarem insuficientes, para o atendimento dos usuários. Quarto, as concorrências para a concessão de serviço público deverão ser precedidas de ampla publicidade, em jornais e rádios de abrangência local, inclusive em órgão de imprensa da capital do estado, mediante editorial ou comunicado resumido. Quinto, o edital de licitação, relativo à concessão de serviços de transporte coletivo, deverá prever a obrigatoriedade, por parte das concessionárias, de construírem e manterem durante o prazo de concessão, abrigos em todos os pontos, não podendo as despesas decorrentes na planilha de custos quando do cálculo da tarifa, AC. Sexto, as despesas decorrentes da obrigatoriedade, prevista no parágrafo anterior, deverão serem deduzidas quando do recolhimento mensal do ISQN, pela concessionária, AC. Artigo 134. As tarifas dos serviços públicos deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo-se em vista a justa remuneração. Artigo 135. Nos serviços, obras e concessões do município, bem como nas compras e alienações, será adotada a licitação nos termos da lei. Artigo 136. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, como também, através de consórcio com outros municípios. Título IV. Das Finanças Públicas. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Artigo 137. A legislação municipal sobre finanças públicas observará as normas gerais de direito financeiro, fixadas pela União e pelo Estado e, especialmente, aquelas contidas na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, NR. Primeiro, ressalvadas as de antecipação de receitas, nenhuma operação de crédito poderá ser contratada pelo município e seus órgãos da administração direta, autarquia ou fundacional, sem prévia e específica autorização legislativa. Segundo, a lei que autorizar operações de crédito, cuja liquidação ultrapasse o exercício financeiro, haverá de dispor sobre os valores que haverão de ser incluídos nos orçamentos anuais, para os respectivos serviços de juros, amortização e resgate, durante o prazo para sua liquidação. Terceiro, na administração da dívida pública, o município observará a competência do Senado Federal para a. Autorizar operações externas de natureza financeira. B. Fixar limites globais para o montante da dívida consolidada. C. Dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno. Artigo 138. As disponibilidades de caixa do município, de suas autarquias, fundações e das empresas por ele controladas serão depositadas em instituições financeiras oficiais e, somente através delas poderão ser aplicadas. Parágrafo único. A lei, quando o interesse público recomendar, poderá executar depósitos e aplicações dessa obrigatoriedade. Artigo 139. As dívidas do município e dos seus órgãos e entidades da administração direta, quando inadimplidas, independentemente de sua natureza, serão atualizadas monetariamente, a partir do dia do seu vencimento até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para corrigir as obrigações tributárias. Parágrafo único. As disposições deste artigo não se aplicam às operações de crédito contratadas com instituições financeiras. Artigo 140. A despesa com o pessoal ativo e inativo do município, inclusive em cargos sociais, atenderá às disposições de Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, não podendo exceder os limites nela estabelecidos, NR. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alterações de estrutura de carreiras, a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo município, só poderão ser feitas. A. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. B. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 141. O Poder Executivo publicará, até o último dia do mês subsequente, relatório resumido da execução orçamentária mensal, evidenciando as fontes dos recursos e a destinação dos mesmos. Artigo 142. O município poderá destinar recursos orçamentários específicos, proporcionais à arrecadação, aos distritos. Capítulo 2. Dos orçamentos.
Artigo 143. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Primeiro, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma setorizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. Segundo, a lei de diretrizes orçamentárias. A. Detalhará as metas e as prioridades de administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. B. Orientar a elaboração da lei orçamentária anual. C. Disporá sobre alterações na legislação tributária. Terceiro, a lei orçamentária anual compreenderá a. O orçamento fiscal referente aos poderes legislativo e executivo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo município. B. O orçamento de investimentos das empresas, em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, com direito a voto. Quarto, a lei orçamentária anual não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a. Abertura de créditos suplementares, até o limite de 1/3 do montante das respectivas dotações orçamentárias. B. A contratação de operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da lei. Quinto, os planos e programas setoriais serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciadas pela Câmara Municipal. Artigo 144. Lei complementar, respeitada a Lei Complementar Federal, disporá sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e organização do plano plurianual, a da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. E as normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Artigo 145. Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviadas pelo prefeito à Câmara Municipal, nos termos e prazos estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. Não enviadas no prazo legal à comissão técnica de que trata o artigo 146, parágrafo 1º, elaborará nos 30 dias seguintes os projetos de que trata este artigo. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica número 52/2019 avos. Artigo 146. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma do regimento interno, obedecido o disposto neste artigo. Primeiro, caberá a uma comissão técnica permanente a. Examinar e emitir parecer sobre esses projetos e sobre as contas, anualmente apresentadas pelo prefeito. B. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, distritais, de bairros e setoriais, previstos nesta lei orgânica. C. Exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões técnicas. Segundo, as emendas só serão apresentadas na comissão, que sobre elas emitir a parecer, para posterior apreciação no plenário. Terceiro, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos de crédito adicionais, somente podem ser acolhidas, caso a. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. B. Indiquem os recursos necessários, admitidos somente os provenientes de anulação de despesas, excluídas as relativas. E sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou com dispositivos do texto do projeto de lei. Quarto, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Quinto, 0. O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão técnica, da parte, cuja alteração é proposta. Sexto, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 147 é vedado. E iniciar programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. E realizar despesas ou assumir obrigações diretas que excedamos créditos orçamentários ou adicionais. E iniciar investimentos, cuja execução ultrapasse o exercício financeiro, sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão. E B. Vincular receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelecido na Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. B. Realizar operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara Municipal, por maioria absoluta. B. Abrir crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos orçamentários. V. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. V. Utilizar, sem autorização legislativa específica, recursos do orçamento fiscal, para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. E X. Instituir fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. X. Conceder ou utilizar créditos ilimitados. Primeiro, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo, se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos, nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Segundo, a abertura de créditos extraordinários somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. Artigo 148. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive créditos suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, se lisam entregues em duodécimos, até o dia 20 de cada mês. Artigo 149. 0. O município destinará, nunca menos do que 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, NR. Capítulo I. Do Sistema Tributário. Seção I. Dos Princípios Gerais. Artigo 150. 0. O Sistema Tributário Municipal obedecerá às disposições da lei complementar, prevista no artigo 146 da Constituição Federal. E sobre conflito de competência. E sobre a regulamentação, as limitações constitucionais do poder de tributar, e as normas gerais sobre a. Definição dos tributos e suas espécies, bem como fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. C. Adequado tratamento tributário do ato cooperativo, praticado pelas sociedades cooperativas.
Primeiro, a função social dos tributos constitui princípio a ser observado na legislação que sobre ela dispuser, segundo os prazos de recolhimento dos tributos serão fixados por lei. Terceiro, a lei poderá determinar a atualização monetária dos tributos, desde a data da ocorrência do fato gerador, até a do efetivo pagamento. Artigo 151. O município poderá celebrar convênio com a União, Estado ou com outros municípios, para fiscalizar e arrecadar os tributos de sua competência. Seção I. Das limitações do poder de tributar. Artigo 152. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município e exigir ou aumentar tributo, sem que a lei o estabeleça. E estabelecer tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção, em razão de ocupação profissional ou função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. E cobrar tributo. A. Em relação a fatos geradores, ocorridos antes do início da vigência da lei, que as houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro, em que haja sido publicada a lei, que os instituir ou aumentar, e v. Utilizar tributo, com efeito de confisco. D. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público municipal. V. Instituir imposto sobre a. Patrimônio, rendas ou serviços, uns dos outros. B. Templos de qualquer culto. C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. VI. Estabelecer diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. VI. Instituir taxa sobre a. As petições encaminhadas ao poder público municipal, em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões, em repartições públicas municipais, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações e interesse pessoal. Primeiro, a vedação do inciso V. A. É extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às destas decorrentes. Segundo, as vedações do inciso V. A. E a do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas, regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou que haja contraprestação de pagamento de preços e tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativo ao bem imóvel. Terceiro, as vedações expressas, no inciso V, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Quarto, qualquer anistia, remissão ou isenção de tributo só poderá ser concedida, mediante lei específica, aprovada com o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Seção I. Dos tributos municipais. Artigo 153. Compete ao município instituir os seguintes tributos: e imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, e imposto sobre a transmissão, inter vivos, a qualquer título por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. E imposto sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. E B. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, não incluídos no artigo 155, I, B, da Constituição Federal, definidos em lei complementar federal. V. Taxas. A. Em razão do exercício do poder de polícia. B. Pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. B. Contribuição de melhoria de obras públicas. Primeiro, o imposto previsto no inciso I será progressivo, na forma a ser estabelecida em lei, de modo a assegurar o cumprimento da função social à propriedade. Segundo, o imposto previsto no inciso I. A. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas, em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. B. Incide sobre imóveis situados na área territorial do município. Terceiro, as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, e também não poderão ser cobradas em valor superior ao custo de seus fatos geradores. Capítulo 4. Da participação do município nas receitas tributárias. Artigo 154. Pertence ao município. E o produto de arrecadação do imposto da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelo município, suas autarquias e fundações por ele instituídas e mantidas. E 50% do produto de arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no território do município. E 50% do produto da arrecadação é o imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território do município. E B. 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado, sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, realizada no território do município. Primeiro, as parcelas de receita pertencentes ao município, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: a 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seu território. B. Até 1/4, de acordo com o que dispuser lei estadual. Segundo, para fins do disposto no parágrafo 1º, A, deste artigo, a definição do valor adicionado cabe à lei complementar federal. Artigo 155. Pertence ao município, fração ideal do produto da arrecadação dos impostos, sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, que constituem o fundo de participação dos municípios. Parágrafo único. As normas de entrega desses recursos são as estabelecidas em lei complementar federal. Artigo 156. Pertence ao município 70% do montante, relativo ao imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativos a títulos ou valores mobiliários, que venha a incidir sobre ouro originário do município.
Artigo 157 pertence, também, ao município 25% dos recursos que a União entregar ao Estado, a título de participação no imposto sobre produtos industrializados, proporcionalmente às respectivas exportações de produtos industrializados, distribuídos, segundo os critérios de distribuição do ICMS. Artigo 158. O município participará no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos naturais, no seu território, nos termos definidos em lei federal. Artigo 159. O município divulgará, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e dos recursos recebidos. Título V. Da Ordem Econômica e Social. Capítulo I. Disposições Gerais. Artigo 160. A ordem econômica do município de Lages, obedecidos os princípios da Constituição Federal, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da Justiça Social. Artigo 161. Para incrementar o desenvolvimento econômico, o município tomará, entre outras, as seguintes providências: e apoio e estímulo ao cooperativismo e a outras formas associativas. E estímulo à produtividade agrícola e pecuária, mediante a disseminação de técnicas adequadas, e apoio e estímulo ao desenvolvimento industrial, com preferência para as não poluentes. E v. Tratamento diferenciado às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos produtores rurais, que trabalham em regime de economia familiar, assim definidos em lei, visando a apoiá-los mediante a simplificação de suas obrigações administrativas e tributárias, b. Criação de programas específicos. c. Redução escalonada ou eliminação de tributos, através de lei específica. Artigo 162. Incumbe ao poder público, na forma da lei diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Primeiro, a lei disporá sobre a. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. b. O direito dos usuários. c. Política tarifária. d. A obrigação de manter serviços adequados. Segundo, as concessões ou permissões previstas neste artigo serão sempre por prazo determinado, não podendo ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente, sob pena de caducidade. Terceiro, nenhuma concessão ou permissão será concedida sob forma de monopólio. Quarto, as cessões ou transferências referidas neste artigo abrangem também os casos de alterações contratuais de pessoas jurídicas. Artigo 163. O município exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica, que terá caráter indicativo para o setor privado e determinante para o setor público. Parágrafo único. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento municipal equilibrado, o qual incorporará os planos municipais e regionais de desenvolvimento. Artigo 164. Ao município só será permitida a exploração direta de atividade econômica, quando for imperativa ao relevante interesse coletivo, após autorização legislativa, com quórum mínimo de aprovação de 2/3 dos integrantes da Câmara Municipal. Primeiro, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou outras entidades com participação do município, que explorem, diretamente, atividade econômica não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado e prestarão contas, administrativa e financeiramente, à Câmara Municipal. Segundo, a lei reprimirá o abuso de poder econômico, que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Artigo 165. O município manterá órgãos especializados, incumbidos de exercer ampla fiscalização dos serviços públicos, por ele concedidos e da revisão de suas tarifas. Parágrafo único. A fiscalização de que trata este artigo compreende o exame contábil e as perícias necessárias à apuração das inversões de capital e dos lucros auferidos pelas empresas concessionárias. Artigo 166. O município dispensará a microempresa e a empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias ou pela eliminação ou redução destas, por meio de lei. Artigo 167. A ordem social lagiana tem como base o primado do trabalho e, como objetivo, o bem-estar e a justiça social. Capítulo 2. Da política de desenvolvimento econômico. Seção I. Do desenvolvimento urbano. Artigo 168. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade e seus bairros, dos povoados e garantir o bem-estar de seus habitantes. Primeiro, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, de implantação e observância obrigatória, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e da expansão urbana. Segundo, a propriedade cumpre sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação urbana, expressas no plano diretor. Terceiro, os imóveis urbanos desapropriados pelo município serão pagos, com prévia e justa indenização em dinheiro, salvo os casos da letra C do parágrafo seguinte. Quarto, o município, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigirá, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de a. Parcelamento ou edificação compulsória. b. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. c. Desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Artigo 169. No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o município assegurará e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade garantiado o bem-estar de seus habitantes, e política de uso e ocupação do solo, que garanta a. Controle da expansão urbana. b. Controle dos vazios urbanos. c. Proteção e recuperação do ambiente cultural. d. Manutenção de características do ambiente natural. E a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes. E v. A preservação, proteção, recuperação do meio ambiente urbano e cultural. v. A criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico-urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública.
de eliminação de obstáculos às pessoas portadoras de deficiência física, com adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado dos mesmos, nos termos do disposto no artigo 244 da Constituição Federal, NR-VI e atendimento aos problemas decorrentes de áreas ocupadas por população de baixa renda. Resolva muitas questões e seja aprovado. Na descrição do vídeo você pode solicitar um caderno de questões preparado especialmente para o concurso de Lages. Aproveita e inscreva-se em meu canal.